Bem, como já anunciado, a palestra de hoje está sobre a responsabilidade do nosso querido irmão Milton, já tão conhecido de nós. Ele vai abordar o tema à luz do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é a coluna central, digamos assim, da doutrina espírita, uma fonte, como nos diz o título do tema, de luz, de sabedoria e um despertar novo para a vida. Então, que Jesus ampare o nosso companheiro e que a noite seja rica para todos nós. Boa noite, meus amigos. É sempre uma alegria estar aqui nesta casa. Mas vejamos, há algum tempo passado, alguém me pediu para indicar-lhe um centro espírita, porque esta pessoa tinha necessidade de conversar com alguém da instituição espírita, para que dessa forma o problema que o afligia pudesse ser encaminhado ou equacionado. E eu então perguntei para ele onde é que ele morava. Ele falou-me, e então eu dei-lhe o endereço de uma instituição mais próxima da sua casa. E também fiz mais uma recomendação em função do que ele tinha me pedido. Ele pediu-me também ele falou-me também que ia usar o meu nome como uma indicação. E eu falei para ele que ele poderia até falar em meu nome, mas que isso não seria importante. Pelo seguinte, porque as casas espíritas, todas sem exceção, elas têm a mesma base de conduta. A essência é a mesma. O que pode mudar entre uma e a outra é justamente a forma de agir, o dinamismo, o empreendedorismo dos seus trabalhadores, dos seus dirigentes. Mas a essência é a mesma. Então, a questão dele poderia ser equacionada em qualquer instituição, poderia dar um encaminhamento a ele. Ele agradeceu, foi embora. Mas acontece que a partir daí, eu passei a fazer-me algumas perguntas. Algumas perguntas começaram a mexer com o meu consciente. E as perguntas principais foram essas: como é a vida da maioria das pessoas? Como é? Quais problemas elas querem que sejam solucionados? Onde é que elas procuram ajuda? Onde é? E aí eu verifiquei que a realidade me diz que quando alguém busca um centro espírita, é porque anteriormente eles já tentaram buscar a solução em outras crenças ou até mesmo em consultórios e sem lograrem êxito esperado na sua ótica de visão. É como se uma instituição espírita ela fosse o último baluarte, a última esperança, uma luz no final do túnel para aquele problema para o qual ela estava passando. E em função dessa minha reflexão, eu comecei também a me questionar: qual é o diferencial? Por que o centro espírita tem essa característica tão grande que faz com que as pessoas
hajam dessa forma. Em seguida, eu encontrei uma citação num dos livros da qual eu tive acesso, e essa citação realmente ela me respondeu ao meu questionamento. E a citação, que eu não sei de quem é, dizia o seguinte: muito mais do que atender aos interesses da terra, o Espiritismo faz nossa iniciação nos ideais do céu. Aí estava justamente o diferencial entre a forma de tratar a problemática humana dentro da instituição espírita e, logicamente, utilizando seus postulados espíritas, e a forma de tratar os problemas humanos de outra maneira convencional. Esse era o diferencial. Mas por que será que é assim? Por que é que tem esta diferença? E aí vem justamente uma outra citação que eu encontrei, que dizia o seguinte: Allan Kardec revelou conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Ou seja, o tratamento, o equacionamento dado pelo Espiritismo nas casas espíritas tem essa abordagem, os caminhos do céu, os ideais do céu, porque ela trabalha justamente o comportamental a partir de uma nova visão de mundo que as pessoas vão ter ao absorverem a mensagem colocada pelo Espiritismo. Então, a princípio, as pessoas têm contato com a doutrina, verificam a sua racionalidade e, em função disso, de verificar a sua lógica, a sua racionalidade, chegam à conclusão de que aquilo é verdadeiro e, a partir daí, elas começam a comportar-se conforme aquilo que elas passaram a entender como verdadeiro. Ou seja, é uma transformação pessoal. Aí é onde está o diferencial da doutrina espírita: a cura, o equacionamento dos problemas. Ela está por propiciar ao indivíduo uma outra abordagem, uma outra forma de ver o mundo. Ou seja, é puramente comportamental. Haroldo Dutra é um orador espírita muito conhecido, o jovem juiz mineiro. Ele também tem uma frase que ele colocou numa das palestras deles, da qual eu assisti, que também vem ao encontro disto que nós estamos colocando. E nos diz o Haroldo Dutra: o propósito do Espiritismo é formar seres humanos do bem, que sabem o propósito de sua existência e não se abalam com os problemas da vida. Perceberam o jeito como é diferente? Esse aqui é o diferencial. E justamente esse material que dá o diferencial foi revelado, porque já existia, por Allan Kardec. E esse material, para ser revelado por Allan Kardec, passou pelo crivo deste homem simplesmente extraordinário. Ele não jogou para o mundo algo que antes não tenha passado pelo seu senso crítico. Ele primeiro utilizou de toda a sua bagagem intelectual para avaliar aquele material que ele estava recebendo, para a partir daí fazer a revelação. E é justamente por isso que ele foi chamado
por um dos grandes astrônomos do passado, Camille Flammarion, como o bom senso encarnado, ou seja, o bom senso vivo aqui entre nós. Nesta forma de lidar do Espiritismo, que é o diferencial de como se dá convencionalmente, como nós vimos, ele age com um papel de um consolador. Mas é um consolador não na ótica como nós estamos acostumados a entender um consolador. Que nós estamos acostumados a entender um consolador, aquele que dá o ombro para o outro chorar, que bota o braço pelo ombro, a mão na cabeça e a partir daí começa a fazer um tratamento para a gente ver. É um consolador, mas não neste aspecto. O Espiritismo é um consolador, mas pelo esclarecimento do indivíduo, pela luz que joga no âmago deste indivíduo. Por isso é que nós dizemos que o Espiritismo, pela forma como ele se comporta, ele tem tudo para ser, ele tem todas as características daquele Consolador que está posto por Jesus em uma mensagem que Jesus pôs e que foi revelado pelo evangelista João no capítulo 14, versículo de 15 a 17, quando Jesus dizia: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco eternamente. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito e todas as coisas novas. O Espiritismo faz isso. Coloca em prática, em ação, os ensinamentos postos por Jesus. E ao mesmo tempo, revela para a humanidade novos conhecimentos de uma realidade espiritual. Mas visto isso, meus amigos, eu resolvi mergulhar dentro do Livro dos Espíritos para procurar entender o que é que tem lá dentro que faz iluminar o indivíduo, fazendo com que ele equacione os seus problemas. Este material que nós andamos pesquisando, que eu tive que mergulhar numa certa bibliografia, eu tive a ousadia de chamar de A Luz do Livro dos Espíritos. Por isso é que está aí com esse tema. Então, o que nós vamos passar para vocês é justamente esse material que nós andamos pesquisando e retirando de dentro do Livro dos Espíritos alguma coisa, não dá para tirar tudo, alguma coisa que eu entendi como luzes de esclarecimento para todos nós. E nós vamos começar a apresentar este material revelando para vocês uma carta que foi escrita para Allan Kardec em 1860. Vejam o teor da carta. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. E prossegue a carta. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos,
Casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. E prossegue o missivista. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar. Vale aqui apenas um parênteses para explicar o que era o Sena, né? É o rio que corre a cidade de Paris. E prossegue o missivista. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Constantemente. Sem sombra de dúvida, o Livro dos Espíritos não é um livro para ler e depois esquecer num canto da estante. É interessante nós observarmos que a primeira vez que nós lemos o Livro dos Espíritos, nós fazemos um juízo de valor. Então passamos a ter um entendimento conforme a ótica que o Livro dos Espíritos não passou. E aí já temos a nossa própria posição. Mas quando nós lemos por uma segunda vez, em função do material que nós já observamos, a segunda leitura já é completamente diferente, porque nós já temos um material anterior para análise, e aí há um acréscimo de conhecimento. Uma terceira, quarta, ou quantas vezes nós lermos o Livro dos Espíritos, nós teremos um outro entendimento, sempre não crescendo. Por isso é que ele é um livro que não dá para ler e esquecer num canto da estante. O estimado e saudoso Chico Xavier, ele também tem uma outra citação que eu pesquei e trouxe para nós aqui observarmos. Diz o nosso cândido Chico Xavier: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz na consciência e consolo nos corações.
Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio dizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros para toda a gente. Enfim, meus amigos, nessa abordagem nós conseguimos entender que o Espiritismo trabalha o interior das pessoas. É um trabalho profundamente comportamental. Mas quando nós falamos em comportamento, em mudança individual, duas palavrinhas nos saltam aos olhos, que são essas: ética e moral. Ou seja, basicamente, o Livro dos Espíritos trabalha a ética e moral. Essas duas coisas dizem respeito ao agir do homem e do costume dos povos. São elas que definem o que é certo e o que é errado. São elas que pretendem ser universais e ter validades para todos. São elas que orientam as nossas escolhas e as nossas decisões. A ética, de uma forma bem simplista, nós podemos definir a ética como um alvo positivo a ser perseguido. Isso de uma forma bem simplista. E para nós que somos seres humanos, esse alvo positivo não pode deixar de ser do que a ética do próprio Cristo, que é o modelo e guia da humanidade. Então a ética do Cristo está caracterizada no fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Se a ética é um alvo a ser atingido, nessa linha de pensamento, ela só pode ser uma só. É única que é esta. E ela é profundamente calcada na razão e na ciência. Ela é universal. Enquanto a ética é um alvo que nós trabalhamos para atingi-lo, a ser perseguido, a moral já é diferente. A moral é como nós nos comportamos para caminhar na direção desse alvo maior que é a ética. É os nossos comportamentos. Se são comportamentos nossos, eles são vários, porque vai depender das pessoas e do grupo social da qual as pessoas fazem parte. Por isso é que a moral são várias morais, são vários caminhos que as pessoas utilizam. Por causa disso é que ela é um fato humano e social. Um dos exemplos que nós colocamos aí a respeito do que seja moral é este: não matar. Feito isso, eu resolvi mergulhar agora, depois desse esclarecimento, dentro do Livro dos Espíritos, para de lá eu retirar aquilo que eu considerei como luzes a aclarar a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso âmago. Agora nós vamos ver isto, da qual eu chamei de a ética e a moral, que está contido lá no Livro dos Espíritos. Vamos ver, não dá para trazer todos, tem muita coisa, mas aquilo que me chamou mais atenção, que para mim foi mais evidente, nós resolvemos pensá-lo para trazer para cá. Vejam, a primeira luz é a forma de expor ou de entender a felicidade. Como todos nós fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, segundo nos disse o modelo e guia da humanidade, Jesus Cristo, significa dizer que nós também somos deuses, porque estamos fadados à perfeição. Pequenos deuses, mas somos deuses em potencial. E estamos caminhando na direção do Pai,
na direção da luz, na direção da própria felicidade. Esta é a nossa caminhada. Se nós estamos caminhando na direção da nossa felicidade, significa dizer que o desejo da felicidade está inculcado em nós. Todos nós, sem exceção, temos dentro de nós esse desejo enorme de alcançar a felicidade. Por isso é que é um desejo natural. E ela, de certa forma, é uma lei divina da qual nós devemos obedecer. Se nós começarmos a obedecer às leis divinas, ou leis naturais, ou leis de natureza, sem sombra de dúvida, nós estaremos caminhando na direção da felicidade. Esses números que vocês estão vendo aí entre parênteses são justamente os números das perguntas e consequentes respostas da qual eu tirei do Livro dos Espíritos. A outra questão, continuando com essa, que nós fomos buscar, é quem é o responsável pela nossa felicidade. Culturalmente, ao longo dos tempos, nos foi ensinado que nós tínhamos dois caminhos a seguir. E conforme nós seguíssemos um caminho ou outro, nós poderíamos adentrar-nos a um paraíso ou ao inferno. Essas duas situações, colocadas para nós ao longo dos séculos, como lugares circunscritos no universo, como se fossem áreas geográficas, onde um belo momento, em função da forma como nós agíssemos, iríamos para um ou iríamos para outro. O paraíso colocado como a felicidade. E de repente, não mais que de repente, vem o Espiritismo e coloca um baixa desse entendimento. E ele nos diz que cada ser humano, ou seja, cada um de nós, é o princípio da própria felicidade ou da própria infelicidade. Que somos nós, em função da forma como nós nos comportamos, que poderemos estar caminhando para a felicidade ou infelicidade. Dessa forma, nós podemos entender felicidade ou infelicidade como estado de espíritos, estado de consciência. Ou seja, se eu estou devidamente harmonizado, eu estou de bem com a vida, eu estou vivendo os estágios de felicidade. Mas se por acaso a minha vida está um desastre, eu estou totalmente desarmonizado, nada dá certo para mim, eu estou vivendo um verdadeiro inferno. É nesta condição. Dessa forma, o caminho para a felicidade fica colocado nas nossas próprias mãos. Veja que é completamente diferente. A questão maior colocada aí diz respeito ao que podemos chamar de responsabilidade, né? E cada vez que nós tomamos consciência da nossa própria caminhada, aumenta justamente a nossa responsabilidade. E prosseguindo ainda com essa questão, com essa luz que eu pesquei lá, vem na 922 dizendo que a medida da felicidade comum a cada pessoa na vida material é a posse do necessário, e na vida moral a consciência tranquila e fé no futuro. Para caminharmos para sermos felizes, basta termos o necessário para a nossa sobrevivência. Nada é exagero. Quando eu vi isso, eu recordei-me no passado, onde eu li numa reportagem que o presidente das Filipinas e sua esposa, Imelda Marcos, né? E a Imelda Marcos tinha mais de 1000 pares de sapatos. E eu comecei a imaginar, meu Deus do céu, se a pessoa só tem 2 pés, como é que ela consegue ter mais de 1000 pares de sapatos? Para que esse exagero? Para que esse exagero? E aí nós podemos colocar isso como nosso exemplo, né? Nós temos que ter coisas para viver bem na vida.
sem questionamentos nenhum. Mas não precisamos exagerar naquilo que nós temos. E o interessante é que na vida moral, a questão da consciência. E nós sabemos muito bem que não tem coisa melhor do que na noite nós deitarmos, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não tem coisa melhor. E aí, em seguida, no 967, fala justamente daquilo que é o nosso desejo, que é a posição dos espíritos que já alcançaram um estágio muito mais evoluído que o nosso. E aí vem que a felicidade dos espíritos evoluídos consiste em ter conhecimento de si mesmo e do mundo, não ter paixões como o ódio, a inveja e a ambição, ter o amor que os une e não experimentar as necessidades ou angústia da vida material e fazer o bem. É dessa forma que comporta-se quem já atingiu um nível evolutivo muito maior do que os nossos, muito maior do que o nosso. E ainda fechando esse tópico sobre a felicidade, vem essas questões que nós pensamos. O que assegura a felicidade é a prática do bem, e que a soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que se faz. E finalmente, para assegurar a felicidade desse mundo ou em outro mundo, o ser humano deve eliminar o egoísmo e desenvolver a caridade. Perceberam, meus amigos? Puramente comportamental. Essas luzes que eles estão colocando é para que nós tomemos consciência disso. Verificamos que isso faz muito sentido e a partir daí nós nos comportarmos conforme o que aqui está colocado. É o papel transformador que a doutrina espírita passa para nós. Eu fui em busca agora de uma outra luz a nos iluminar. E eu fui buscar justamente essa que é a evolução. E nós pensamos que lá do Livro dos Espíritos, que o objetivo do ser humano é o de alcançar a perfeição progressivamente. Principalmente porque todos nós, sem exceção, somos perfectíveis, porque fomos criados por Deus, a imagem e a semelhança dele. Se ele é perfeito, nós somos perfectíveis, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas para nós chegarmos próximo da perfeição dele, nós temos que nos trabalharmos, saindo dessa condição ainda muito passiva, ainda muito potencial, para transformá-la numa condição ativa. E como está colocado no Livro dos Espíritos, essa ação deve progredir sem cessar. Na 897, na 298, está colocado que não há egoísmo em se melhorar, visando a perfeição, porque este é o objetivo da lei da evolução, e que a felicidade é proporcional à evolução. Nós sempre temos uma tendência a achar que aquilo que nós temos exagerados poderia ser considerado mal, mas nesse caso específico não. O desejo de querer se melhorar não tem nada a ver com egoísmo. É uma vontade individual de crescer, de caminhar em direção ao Pai. A outra luz que nós fomos buscar foi esta, que diz respeito ao livre-arbítrio e consequências. E nos diz o Livro dos Espíritos: a relatividade do bem e do mal corresponde ao grau de consciência de cada ser humano,
é mais responsável aquele que sabe melhor o que faz. É uma afirmativa que faz no pensar. Porque nesta afirmativa está colocado que a cada vez que nós aprendemos mais sobre as coisas, a cada vez que nós aumentamos o nosso nível de consciência, nós também nos tornamos cada vez mais responsáveis por aquilo que fazemos. Eu já encontrei alguns amigos que, uma certa vez, disseram-me, colocaram um questionamento para mim: se não seria melhor que nós permanecêssemos estacionários, porque aí nós não teríamos que lidar com a questão da responsabilidade. Mas, pelas leis divinas naturais, pelas leis de Deus, não tem alternativa. Porque de qualquer forma, algo vai acontecer para que nós saiamos da inércia. Saiamos da inércia. Ou como consequência das ações nossas, que nós agimos e temos consequências, lei de causa e efeito, ou pelo conhecimento que nós vamos descobrindo, ou seja, pela educação, ou pela dor, que é o mais complicado, quando temos um trauma conosco, com alguém que faz nos pensar que devemos modificar os nossos valores, ou pela ação da caridade, ou mesmo pelas próprias circunstâncias de nós residirmos num planeta com essas características. O planeta pode forçar também a gente se mexer. Então não tem como ficar parado. Não tem. Essa 975 também é uma que dá condição para nós pensarmos. Veja o que ela diz: o espírito que somos nós sofre por todo o mal que faz e pelo mal de que foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não praticou. Profunda, seríssima. Profunda e seríssima. Não tem escapatória. A outra luz que nós fomos buscar, porque achei também interessantíssima, é esta: a educação. E a 917 nos diz que a educação, quando bem entendida, é a chave do progresso moral. Ela deve propiciar a formação de seres humanos de bom caráter e não apenas pessoas instruídas. Quando ele fala da educação, que ele diz quando bem entendida, ele não está falando da educação convencional, aquela educação que nós recebemos na escola, aprender biologia, matemática, física, química, nada a ver com isso. Mas é a educação do caráter, da personalidade, do indivíduo, que basicamente está dentro das nossas próprias famílias, na relação nossa uns com os outros. É nesse caldeirão de vivência que nós vamos nos educando, transformando o nosso caráter para melhor e tornando-nos seres humanos melhores. A 583 também é muito interessante. E ela nos diz: quanto maior a predisposição da criança para o mal, maior é o mérito dos pais que conseguem desviá-la do caminho incorreto. Meus amigos, nessa visão reencarnacionista que nós temos, é interessante. Quando nós pegamos uma criancinha e colocamos nos braços, é preciso que nós consideremos que aquela criancinha que está nos nossos braços, talvez seja um espírito muito mais antigo do que nós, com muito mais experiência,
com muito mais bagagem negativa ou também positiva. Que ele está naquele momento, aquele espírito, aprisionado, talvez seja forte o termo, mas aprisionado num corpo infantil. E à medida que este corpo infantil vai se desenvolvendo, este espírito começa a mostrar quem realmente é, com as suas tendências positivas ou negativas. E é nesta fase que vem a grande importância da educação familiar através dos pais, dos que rodeiam. Porque é nesta fase que as famílias podem ajudar consideravelmente aquele ser, desbastando justamente, ou desgastando aquelas más condutas que ele traz com ele. Houve um momento, meus amigos, uma certa vez, que por acaso eu estava conversando com um casal e eles estavam aflitos, porque na ótica deles, eles tinham feito tudo que era possível para encaminhar o seu rapaz para o bem. Tinha feito o que era possível e impossível a nível de educação, mas acontece que não teve jeito. O rapaz terminou se desencaminhando e eles estavam num vale de lágrimas com relação a isso. E eles então perguntaram-me, sentindo-se que tinham falhado na missão que Deus lhes tinha confiado. E aí foi quando nós fizemos justamente essa abordagem. Na realidade, Deus tinha um olhar diferenciado para eles, porque eles tinham feito tudo que estava ao alcance dele, mais ainda para reconduzir ou desbastar aquelas más tendências que aquele ser já trazia com eles. Bom, meus amigos, e eu fui buscar agora uma outra luz lá do livro dos Espíritos, as paixões e os vícios. A 933 nos diz: todas as paixões perniciosas, tais como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, são torturas para a alma. O ser humano é frequentemente o responsável pelos próprios sofrimentos morais. Quanto à responsabilidade, esqueci de passar a pasta. Quanto à responsabilidade, mais uma vez, meus amigos, para todos nós. Quando nós conseguimos reconhecer que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja e ciúme são grandes problemas para todos nós e que nós precisamos equacionar. Na 785 está dito: os maiores obstáculos ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. São coisas que nós temos que trabalhar para debelar das nossas vidas, que não é fácil, mas devemos nos esforçarmos para isso. A outra luz que nós pensamos lá de dentro foi esta: o conhecimento das leis naturais. E lá no livro dos Espíritos nos diz que o universo é regido por leis que revelam a sabedoria e a bondade de Deus. E em seguida, as leis naturais estão escritas na consciência. Essa citação da questão 621 do livro dos Espíritos, ela é interessante porque ela provocou muita perplexidade das pessoas na época em que ela foi dita pelo seguinte: porque até antes dessa revelação, se alguém perguntasse onde está escritas as leis de Deus, e as pessoas diriam:
estão nos livros sagrados das religiões. Se a pessoa fosse um muçulmano, diria que estava no Alcorão. Se ele fosse, sei lá, um hinduísta, espero não estar errando, diria que está lá no Bhagavad Gita. Não sei se é bem isso, mas vamos considerar que seja. Se fosse um cristão, sem sombra de dúvida, iria dizer que as leis de Deus estariam na própria Bíblia. Aí vem a revelação feita a Kardec, que não está basicamente nesses livros, está nas nossas próprias consciências. É inato em nós, que nós nascemos com isso. Tanto é que quando nós fazemos alguma bobagem, sem que ninguém veja, mas nós sabemos que erramos. Nós sabemos que erramos. As leis naturais são as leis divinas que indicam o caminho para a felicidade do ser humano. E aí vem o fatal. A infelicidade é causada pelo afastamento das leis naturais. É interessante que quando a gente fala em espiritualismo, né, nós vemos que as diversas correntes de pensamento, que é essa visão espiritualista, todas elas tendem a caminhar nisso que a gente está visando, ou seja, viver em harmonia com o universo. Aí vem estudo de sacra, vem uma série de coisas que nós vemos as doutrinas espiritualistas colocarem, que todas convergem para o indivíduo viver coerente, em sintonia com o próprio universo. O Livro dos Espíritos nos mostra isso, né? Em seguida, nós pescamos lá do Livro dos Espíritos uma outra luz, a inteligência e a razão. E lá está dito na 780: o progresso intelectual propicia a compreensão do ser humano sobre o bem e o mal, e que o progresso moral nem sempre ocorre imediatamente após o progresso intelectual. É óbvio, né, que nós tomamos conhecimento das coisas através do intelecto. O intelecto vem primeiro. E aí nós tomamos conhecimento, verificamos que aquilo faz sentido, é racional, é lógico, e aí vem o detalhe. Nós interiorizamos aquilo e assumimos para a nossa vida ou não? Quando não fazemos isso, nos tornamos uma verdadeira enciclopédia humana, mas moralmente e profundamente falho. E aí nós vemos grandes cientistas de grandes renomes fabricando armas de destruição de massa. O intelecto lá em cima, mas o sentimento. Por isso que ele diz que não ocorre imediatamente após. E é uma necessidade que essas duas asas da sabedoria e do conhecimento humano, como diz Emmanuel, nós possamos fazê-la quase que em paralelo, tomando conhecimento, internalizando e modificando-se nessa semana. É assim que deve ser a nossa caminhada. E esta luz, que é a próxima, que é a reencarnação. E aí nos diz o Livro dos Espíritos: todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas cometidas em outra existência, quando não, são consequências das cometidas na vida atual. Veja que é um outro olhar completamente diferenciado sobre a problemática humana. Às vezes nós estamos aqui, nesse atual momento que nós estamos vivendo, com um problema seríssimo, uma dor de cabeça tremenda, difícil de encontrar solução. E aí vem a doutrina espírita e nos diz que a causa desse problema pode estar
aqui como consequência de algo que nós fizemos, mas também pode ser de uma vida pregressa, que precisa atualmente ser trabalhada para no futuro nós não passarmos mais sobre isso, nós tenhamos equacionado. E aí nos diz a 6,34: tudo o que não foi possível realizar hoje pode ser realizado em outras oportunidades. Sempre há remédio para o mal. É necessário que o Espírito crie experiência. Daí a necessidade da reencarnação. Não dá. A vivência já nos mostra que não dá para nós aprendermos tudo numa única existência, a resolvermos todos os nossos problemas numa única existência. Então, por uma questão lógica, racional, a reencarnação, as vidas sucessivas, ela é uma realidade. Meus queridos amigos, esta foi algumas das luzes que eu resolvi tirar lá de dentro do Livro dos Espíritos para trazer aqui para vocês, para que nós pudéssemos refletir bastante sobre essa luminosidade que é o extraordinário livro chamado o Livro dos Espíritos. Creio que isso serve para um estímulo para todos nós. Para quem já leu, volte a ler de novo, e quem não leu, comece a adentrar por este caminho muito bem mostrado pelo Livro dos Espíritos. Que Jesus abençoe a todos nós. Olha, Victor, agradecemos algumas luzes, algumas pérolas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma fonte, como nós já comentamos, inesgotável de sabedoria. A gente começa a enxergar o mundo sob um novo olhar, e a nós mesmos e ao outro também. É uma maravilha. Infelizmente, nós espíritas ainda estudamos pouco. Ontem a gente estava comentando isso. O que Kardec fez em 13 anos, de dedicação, de trabalho, ficou para nós para ser estudado, compreendido durante várias reencarnações. É uma maravilha. E uma outra obra por excelência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, embora seja muito difícil a gente destacar nas obras da codificação, deixar de mencionar todas elas, porque são cada uma no seu campo de uma importância muito grande. Então, usemos esses recursos que a espiritualidade coloca em nossas mãos de uma forma tão amorosa, tão bondosa, e sem nos cobrar nada, a não ser nos pedir que a gente vivencie toda essa maravilha. E fica ao nosso critério a opção de vivenciá-la ou não. Fica em nossa opção ser feliz agora ou postergar a felicidade. Milton, muito obrigado pela sua contribuição valiosa. E a gente quer lembrar que a nossa livraria está também na onda da Black Friday, Essa semana agora de promoção para movimentar o mercado todo.
porque até sábado próximo, né? A livraria toda está com ofertas para possibilitar a gente adquirir os livros, estudar mais. E os descontos vão de 20% a até 70%. Então aproveitemos. Eu já fiz a minha seleção. Vamos acompanhar então o Porongaba na prece final. Pensamento de Jesus. Problemas, dificuldades, interesses, tantas e tantas coisas nos afastam da compreensão da vida, nos afastam do encontro que mais cedo ou mais tarde se dará. Encontro com Jesus, com a sua doutrina, com a sua filosofia, com o seu amor. Nesta hora, ergamos a Ele o nosso pensamento e busquemos entrelaçar sentimentos, pensamentos, ideais, os nossos, embora limitados ainda, com os dele, o mestre do amor, o mestre da sabedoria, que vem nos conduzir pelo caminho certo para chegarmos à salvação. Salvação que se pode compreender como o aperfeiçoamento, compreensão da vida, compreensão da responsabilidade pessoal, compreensão da necessidade inadiável de vivermos entrelaçados pelo amor fraterno. Mestre amado Jesus, são 2000 anos passados que Tu viestes a nós para dar o testemunho do Teu amor, da Tua sabedoria, para dar testemunho da grandeza insuperável do Pai misericordioso, que concedeu que Tu viestes para nos apontar, indicar com segurança o verdadeiro e único caminho que nos leva à paz, à felicidade, ao mundo transcendental do Espírito. Abençoa-nos, ampara-nos, ilumina-nos, fortalece-nos, e já que alcançamos esta compreensão, Jesus amado, inspira-nos na fórmula inadiável e ajustar a cada dia, a cada instante, a cada hora, pensamento, ideal, ação, ao postulado que Tu nos trouxeste pelo Teu amor, pela Tua sabedoria, pela misericórdia do Pai. Postulado que pode estar resumido na expressão: amai-vos como eu vos amei. É isto, mestre. Passamos a compreender que não mais devemos pensar na vida sem incluir os nossos irmãos de jornada. Irmãos de jornada que se tornam, assim com esta compreensão, irmãos do coração. Todos filhos de Deus, todos com o destino nobre e sagrado de chegar à perfeição, de chegar ao céu, de chegar à plenitude do progresso pessoal.
Abençoa-nos, ampara-nos, ilumina-nos, para que sem mais tardança saibamos, compreendendo isto, viver segundo os teus ensinamentos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Abençoa-nos, Senhor. Clareia-nos mais uma vez o entendimento agora com a luz da doutrina espírita, para que ajustemos o modo de pensar, de falar, de viver a este padrão superior, a este padrão, podemos dizer assim, divino, de viver pautando tudo dentro de nós pelo amor. Amor sem exceção. Amor na família, amor no trabalho, amor na sociedade, amor nesta casa, amor onde estivermos. Os nossos corações palpitem em sintonia contigo, para fazermos ao próximo o que queremos que o próximo faça conosco. Paz, Jesus, muita paz.